Bom, nós iremos dar continuidade aqui ao seminário Filoteia, a alma que ama a Deus, né? Amante de Deus. Esse termo que São Francisco de Sales, este livro aqui maravilhoso, que é um marca-texto. São Francisco de Sales, Filoteia. Filoteia, a alma que ama a Deus. E São Francisco de Sales vem nos ensinar neste livro belíssimo, com muitas orientações. São 5 partes, em diversos pontos, uma própria orientação espiritual, né, diante daquilo que ele ia dirigindo os seus fiéis. E o bispo viu, diante de tanta sabedoria que aquele homem tinha, ele pediu para que ele pudesse escrever. E assim ele escreveu, ele foi aperfeiçoando, né, deixando orientação no âmbito assim, geral, né, específico para aquela alma que ama a Deus, aquela alma que deseja seguir os passos, né, na caminhada, ser verdadeiramente como um cristão autêntico, genuíno. São Francisco de Sales, né, nos inspira muito. Esse santo aí do século XV, ali da época de Santa Teresa d'Ávila, Santo Inácio de Loyola, enfim, muitos grandes santos que lutaram ferramente contra a heresia protestante, contra Lutero, que tinha tudo para ser um grande santo. A gente falava isso na nossa live sobre a novena de São José, diante da pusilanimidade de Lutero, porque teve uma alma pequena, um homem que tinha muita sabedoria, uma inteligência tremenda, um monge agostiniano, e ele acabou protestando, né? E o protesto dele, por se achar fraco, por se achar incapaz de conquistar a santidade, ele acabou protestando, né? Se tornou esse herege, no qual a igreja convidou ele a se retratar, ele não quis. Enfim, Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Sales, Santa Teresa d'Ávila, né? Por volta do ano 1500, quando o Brasil ainda estava sendo descoberto, né? Lá na Espanha e, né, na Europa afora já estava sendo combatido. Esse grande santo, São Francisco de Sales, nos escreve isso. E até mesmo quando ele se tornou santo, ele continuava indo nas casas, levando tudo aquilo que estava sendo... Estava fomentando mesmo a heresia protestante, e ele, com todo o seu vigor, com a sua magnanimidade, a sua alma grande de lutar, de defender a igreja, e mesmo como bispo, ele não ficou parado, ele continuou trabalhando, indo de porta em porta, como essas pessoas hoje que no nosso tempo entregam panfletos, ele entregando ali, né, um comunicado como se fosse um pequeno jornal com informações da igreja, porque ele via que a catequese era muito fraca, a catequese era muito falha, e ele assim lutou ferramente contra a heresia protestante. E é o que nós, como católicos, nós estamos, né, hoje aqui pelo Manaim partilhando sobre esse livro, né, para quem está entrando aí, ó, é o livro de São Francisco de Sales, Filoteia. Filoteia significa a alma que ama a Deus. E São Francisco vem nos ensinar, né? Esse é o terceiro, né? Acho que é o terceiro mesmo, né? O terceiro encontro. Vai ter mais quantos? Mais um? 2. Mais 2. São 5 partes do livro. Terão, de acordo com as 5 partes, né? E aí foi dividido aí entre o Ministério do Núcleo, né? Diante que Deus inspirou a todo o acampamento Manaim. E hoje é a terceira parte, né? Que nós iremos partilhar em vários pontos. A terceira parte, ela fala da mansidão, paciência. São Francisco de Sales vem falando da humildade, da castidade, da pureza em si, das más amizades, juízo temerário, maledicência, né? Pobreza, enfim, são vários pontos nessa terceira parte que nós iremos tratar nessa tarde, né? Até por volta aí um pouco antes de 6 horas da tarde. Espero que todo mundo esteja ligado mesmo aí, prestando bastante atenção, porque é muito rico, né? Será muito rico, já está sendo muito rico desde os últimos encontros, né? E quem sabe agora, né? Talvez a gente vai dar continuidade aí né, as reuniões do Manaim serão pela internet, né? Final de semana será outras pessoas que darão o encontro, né? Mas enfim, estamos aqui para a glória de Deus, para que Deus possa ser exaltado e todos nós sejamos aniquilados, e que nós consigamos aproveitar aproveitar bem, né, este livro, tirar bons frutos mesmo, para que a gente possa crescer na fé. Porque diante da dificuldade que nós temos hoje como diretores espirituais, e esse livro é uma direção para todos nós que queremos crescer na fé, que queremos a perfeição, porque nós precisamos chegar à perfeição, porque foi o chamado que Jesus fez ao jovem rico, no qual ele dizia o que era necessário para merecer o reino dos céus, né? Conquistar. Jesus chamou ele a viver os mandamentos. E ele, né, com toda a simplicidade, e ele não poderia mentir de forma alguma, ele disse: Senhor, mas eu já vivo os mandamentos. O Senhor olhou no olho dele, amou, e viu que de fato ele vivia. E aí viu que ele precisava de algo a mais. Ele disse: vende todos os seus bens e segue-me, né? Se queres ser perfeito, vende todos os seus bens e segue-me. Então Jesus chamou aquele jovem rico,
Jesus nos chama, eu, Amanda, como família, a sermos perfeitos. Jesus chama vocês que estão online conosco, chama toda a Humanaí, chama toda a humanidade à perfeição. Chama-nos à santidade. E esse tempo, justamente esse tempo muito propício, esse tempo de vírus, esse tempo de pandemia, esse tempo que precisamos ficar em casa, e não coincidentemente, mas de forma providente, na quaresma, nesses 40 dias, nessa quarentena, que para o mundo é a simples quarentena, mas para nós como cristão católico é uma quaresma, que nós precisamos nos recolher, nós precisamos gastar mais o nosso tempo, embora muitos gastarão muito tempo com a internet. Eu mesmo estava buscando, esses dias até pedindo a Nossa Senhora mesmo para poder me policiar mais, porque você está um pouco mais em casa, e acaba tendo aquela necessidade de se comunicar com seus familiares, com seus amigos, mas nós precisamos fazer da nossa casa um pequeno mosteiro. Guarda bem, meus irmãos, este termo, nessa palavra de ciência, fazer das nossas casas, o nosso lar, um verdadeiro mosteiro. Você na sua casa com seus pais, com a sua esposa, com seu marido, mas fazer da nossa casa esse mosteiro no qual nós estamos nos retirando do mundo, literalmente, nós precisamos nos retirar. Você precisa ficar em casa, nós precisamos, os bispos, diante de toda a sua sabedoria, de toda a sua moção, eles que têm a sucessão apostólica de todos os apóstolos, eles com o coração partido ao ponto mesmo, de até mesmo chorar, porque eles tiveram que ser obrigados a fazer que a gente ficasse privado da Eucaristia. Não podemos nem mesmo ir à Santa Missa. Quantos de nós, milhares de pessoas, não poderão comungar Jesus sacramentalmente? Graças a Deus, diante da tecnologia, internet, os meios de comunicação, nós poderemos comungar Jesus de forma espiritual, que você possa ler algum artigo, ler História dos Santos, que nos ensina a, de fato, comungar, e peça a Deus essa graça de saber comungar espiritualmente, porque muitos de nós não sabemos. A gente, até mesmo quando se comunga sacramentalmente, após a missa, a gente não é capaz de ficar 10 minutos adorando Jesus depois que a gente recebe Ele fisicamente dentro de nós. Ele que toca o nosso corpo quando a gente comunga sacramentalmente. E muitos não têm a capacidade de ficar apenas 10 minutos, que seja 15, adorando Jesus. Mas agora nós precisamos nos esforçar, pedir o auxílio de Nossa Senhora, pedir o auxílio de nosso Senhor Jesus Cristo, para nos dar essa graça de sabermos comungar espiritualmente, porque muitos de nós não sabemos, e nós precisamos desse tempo, e esse tempo Deus nos chama a conversão. É um tempo de conversão, um tempo de mudança, literalmente, nessa quaresma. Nós estamos caminhando com Jesus no deserto, meus irmãos. Nós estamos caminhando com Jesus nesse tempo quaresmal, para que de fato a gente venha viver verdadeiramente um deserto dentro da sua casa. E para isso temos que evitar muito tudo aquilo que pode nos atrapalhar a viver isso, porque embora a internet ela é importante, a tecnologia, sim, mas se a gente não tomar um cuidado, se a gente viver de forma destemperada, nós iremos cair no outro erro. Talvez você que luta para não pecar aquilo que você luta lá fora, para não desagradar a Deus, talvez a nossa luta hoje vai ser para não pecar no abuso da internet. Então nós precisamos dos seriados, Netflix, todos os canais que o pessoal tem hoje, todo o fácil acesso. Graças a Deus nós não temos isso aqui em casa, de Netflix, todos esses canais de televisão, embora nós temos a internet, as redes sociais, mas nós precisamos ter todo um controle, um equilíbrio, senão nós vamos sair de um erro e vamos cair em outro. E Deus nos chama à conversão. Quantos não estão levando a sério? Quantos estabelecimentos estão abertos? Quantos bares ontem estavam abertos em Belo Horizonte? Os policiais tiveram que obrigar os donos dos estabelecimentos a fecharem, porque ninguém está entendendo nada. Então esse momento é um momento propício para a gente mudar de vida, para a gente se recolher. Aqueles que rezam, buscar rezar mais. Aqueles que nunca rezaram, aqueles que deixaram a oração, buscar a oração. Buscar, porque só conseguiremos suportar esse tempo quaresmal por meio da oração, por meio da intimidade com Deus. Sim. Até o próprio padre Paulo Ricardo, ele fala isso, da gente ser monge urbano. E agora mais do que nunca, porque a gente vai estar recolhido mesmo em casa, Estamos impossibilitados de sair devido à situação, e o ideal é que realmente ninguém saia, para ajudar a conter tudo isso que está acontecendo, O ideal agora é realmente a gente ser obediente, viver esse tempo de recolhimento, esse tempo onde nós precisamos nos voltar para Deus. Até a mensagem que a gente tirou no terço hoje, para quem estava rezando o terço, falava assim, o que verdadeiramente o seu coração deseja? Nossa Senhora nos perguntava, o que o seu coração deseja? E falava que Deus queria dar aquilo que o nosso coração deseja. E que nós precisávamos dar mais tempo para o Criador.
Então, por mais que nós estejamos em casa, vigiemos, né? Para dar verdadeiramente esse tempo a Deus, né? Para não desperdiçar essa oportunidade que Deus está nos dando, né? De conviver mais com a nossa família, de ler mais, de meditar mais, de rezar mais. Porque é quaresma, é um tempo, né? De jejum, de oração e de penitência e de esmola, né? É um tempo mesmo de viver isso. E Deus está nos obrigando a viver, né? Porque talvez quantas quaresmas que a gente viveu de forma displicente, né? Então Deus está nos forçando mesmo a viver essa quaresma de uma forma diferente para a nossa conversão, para a conversão do mundo inteiro. Então não desperdicemos mesmo essa oportunidade, né? De estar mesmo preparando o nosso coração para a vinda de Jesus, né? E para a verdadeira conversão do nosso coração, que Jesus anseia, né? De ser amado. E já adentrando, né, tudo que nós estamos falando, já estamos adentrando o que nos ensina, que é o que nós iremos tratar, que eles estão entrando aí ainda. Nós estamos tratando aqui esse seminário Filoteia, que significa a alma que ama a Deus, de São Francisco de Sales, um grande santo e doutor do ano de 1567, do tempo ali de Santa Teresa d'Ávila, quando, né, deu aquele boom ali da Reforma Protestante. E hoje, né, o primeiro ponto que nós queremos tratar, né, dando sequência naquilo que já foi nos encontros passados, dando sequência no livro, para que a gente possa terminar e diante dessas direções que São Francisco nos ensina, diante essa falta, né, de diretores espirituais para poder nos guiar, né, e a gente vai fazendo da forma que dá, da forma que Deus vai nos concedendo, né, a grande diretora espiritual, né, Nossa Senhora, que a gente tem que ter essa grande devoção, porque ela há de nos ensinar como nossa mãe, mas os santos também nos ensinam. E São Francisco de Sales, nesse primeiro ponto, ele fala justamente, né, um pouco já disso que nós estamos partilhando, pegando esse gancho daquilo que nós iremos já ficar em casa, fazer da nossa casa um próprio mosteiro, esse momento de quaresma, de quarentena, esse momento de retiro espiritual, um retiro que, de fato, embora nós tenhamos as nossas obrigações dentro da nossa própria casa, de acordo com o nosso estado de vida, eu como esposo, a minha esposa também com os deveres delas, aqueles casais que têm filhos, né, filhos biológicos, está dentro de casa também, né, São Francisco de Sales fala justamente da escolha dessas virtudes, de conquistar essas virtudes, né, e ele nos ensina justamente de acordo com as virtudes que nos cabem, que nos escapam, porque embora muitas virtudes elas são essenciais, são importantes sim, mas tem virtudes que talvez, para mim, determinada virtude, por exemplo, uma virtude da pobreza, aqueles que fizeram voto de pobreza, como o próprio, a Toca de Assis em si, a Fraternidade do Caminho, aquele pessoal que escolheu, teve aquela escolha, teve toda aquela inspiração, e se dedicar totalmente aos pobres, né, de vestir aquela roupa ali, né, vamos dizer, como se fosse aquele hábito, como se fosse um próprio pano ali de saco mesmo, aquele pano marrom, que às vezes ali fica ali muitos dias com aquele pano, enfim, é a roupa que aquela pessoa escolheu, o corte de cabelo, todo o hábito, né, que compõe o hábito ali. Enfim, aquela virtude em si daquela pessoa, ela precisa exercitar muito mais do que eu, porque eu, como casado, eu tenho alguns outros ofícios, a Amanda tem uns outros ofícios. E nós precisamos entender qual a melhor virtude que nos cabe. O que nos ensina São Francisco de Sales, isso aqui é o ensinamento desse grande livro. E ele fala justamente porque talvez a virtude, né, sobre essa questão da virtude da pobreza, é uma virtude belíssima, embora para mim não seria como uma virtude, seria até mesmo como um próprio erro. Porque eu, hoje, como esposo, futuramente, né, hoje nós temos 4 anos de casado, nós não temos filhos ainda, porque Deus assim não permitiu, não deu a graça, não cooperou ainda com a graça, porque nós estamos fazendo a nossa parte, né, mas Deus assim ele não quis, mas é uma virtude que talvez não seja necessário para mim, porque já passaria de virtude, né, para um próprio erro. Sim. E é claro, né, que nós podemos viver a pobreza de outras formas, mas não necessariamente como os religiosos vivem. Então, em tudo, é preciso a gente saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, o que é o melhor para a nossa vida. Né? Então, no primeiro capítulo, né, quem tiver aí com o Filoté e quiser acompanhar, no primeiro capítulo da terceira parte, ele ensina isso, a escolha das virtudes. Né? Não adianta. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Santa Paula. Ela era uma filha espiritual de São Jerônimo. E aí ela tinha muita facilidade com a vida austera. Né? Ela tinha muita facilidade
com uma vida assim muito penitente, né? Não que isso não seja bom, só que ela tinha de forma exagerada, como se fosse uma religiosa mesmo. E São Jerônimo dirigia a alma dela e falava com ela, né? Orientava que ela não poderia ter esse excesso na vida austera, porque isso prejudicava o matrimônio dela, né? Prejudicava ela ter energia, até mesmo para fazer os seus serviços domésticos, né? Para cuidar do seu esposo e etc. E isso não era, e era muito mais prudente para ela, por exemplo, viver a virtude da obediência, né? E então São Jerônimo, né, orientava a alma dela que era muito mais fácil, às vezes ela viver a vida austera, que ela tinha uma facilidade, só que não era aquilo que Deus queria dela enquanto esposa, né? Deus queria dela enquanto esposa ser obediente ao seu marido. Então, São Jerônimo dirigia a alma dela nesse sentido. E apesar que isso era um defeito nela, mas para outras pessoas aquilo poderia ser virtude, né? Quem tem dificuldade de fazer jejum, de fazer penitência, precisava dessa virtude que nela era em excesso. Então, é preciso, né, de forma individual, Deus dirige as nossas almas, né? Cada um tem um chamado, cada um tem as virtudes que melhor deve praticar, né? Em maior grau, né? Em uma escala maior. Então, da mesma forma, né, nós casados somos chamados a viver essa obediência ao nosso marido, que é uma virtude que nos cabe, né, dentro do matrimônio, né? Eu tento, né? Então, assim, São Francisco Sales vai nos ensinar sobre a escolha dessas virtudes, né? E aí ele dá outro exemplo que é o seguinte: os discípulos, eles foram chamados por Deus para poder pregar o evangelho, para anunciar o evangelho, levar o evangelho a toda criatura. Então, eles perceberam, está lá em Atos dos Apóstolos, né? Eu não vou abrir aqui, mas está em Atos dos Apóstolos, para quem quiser depois ler. Eles perceberam que não cabia a eles, né? Não era missão deles cuidar dos pobres, né? Cuidar dos enfermos, por mais que aquilo fosse bom e agradável, né? Aparentemente algo muito bom, mas não era o chamado de Deus para eles, porque eles foram chamados por Deus para viverem a pregação, né? Para serem pregadores. Então, eles não podiam perder, vamos dizer assim, perder tempo, né? Dedicando a esse outro chamado que não era deles e deixar de fazer aquilo que o Deus chamou, né? Que era a pregação. Então, eles incumbiram diáconos e mulheres para fazer esse cuidado com os pobres, né? Para cuidar dos necessitados, né? Cuidar daqueles que precisavam, enquanto eles viviam a pregação. Então, é muito importante a gente sempre discernir qual a vontade de Deus para nós, né? Porque às vezes a gente está fazendo uma coisa que até mesmo pode ser boa, né? Ter uma aparência de algo bom, só que não é para mim, não é a vontade de Deus para mim. E eu não posso me esconder atrás dessa coisa aparentemente boa, e porque eu me frustrarei se eu não viver os planos de Deus e também vou frustrar aquilo que Deus esperava de mim, né? Então é sempre importante a gente saber qual é a vontade de Deus. Por exemplo, São Francisco de Assis, ele é conhecido por ter vivido plenamente a pobreza, né? Uma pobreza extrema, né? São Domingos de Gusmão, por exemplo, ele é conhecido pelo ministério de pregação. É tanto que eles são contemporâneos, né? Eles são da mesma época e eles se conheceram e eles queriam fundar uma ordem juntos, né? Porque eles se identificaram, todos os dois queriam buscar a santidade e tal. Só que eles perceberam que eles divergiam. Por quê? São Domingos, ele achava muito bom o estudo, né, da razão à fé, e já São Francisco ele não gostava. Ele achava que o melhor era não ter conhecimento, assim, né, que era só mesmo essa vida mais missionária, né, no sentido do cuidado com o próximo, porque ele ficava com medo desse conhecimento levar os seus filhos espirituais a ficarem orgulhosos. Então eles divergiam nesse ponto. E aí foi orientado a eles que abrissem duas ordens, né, que foram os franciscanos e os dominicanos. Então, não significa que um é melhor do que o outro, né? Significa que Deus tem um chamado de Deus para cada um de nós, que é diferente, né? De um para o outro. Então, São Francisco de Sales fala, né, nesse primeiro capítulo sobre essa escolha das virtudes que nós temos que buscar. Gente, é preciso sempre saber qual a vontade de Deus para a minha vida, né? O que Deus quer de mim.
Porque por mais que eu tenha boa intenção, às vezes aquilo não é a vontade de Deus para mim. Então é preciso eu discernir isso, e é só possível eu discernir através de uma vida de oração, né? Somente ouvindo a Deus, que é isso que nós falamos no início, que esse tempo é muito propício para a gente ouvir a Deus. Às vezes a gente fala muito com Deus, mas nós precisamos ouvir. A gente precisa silenciar e ouvir a voz de Deus também, saber o que Ele quer para cada um de nós. E aí, São Francisco de Sales, ele também ensina que se nós temos algum vício, né, é muito importante o autoconhecimento, porque através do autoconhecimento eu sei os vícios que eu tenho, as tendências que eu tenho ao pecado. Eu sei exatamente o que eu peco mais, aonde eu caio mais, né? E através desse conhecimento, eu preciso me esforçar para vencer esse vício, para viver a virtude contrária a esse vício, né? Por exemplo, ele cita também o caso de uma jovem virtuosa que ela queria ser paciente. Quem aí que quer ser paciente, hein? Levanta a mão aí. Quem quer ser paciente? Quem está precisando de paciência? Eu vou contar para vocês o que ela fez para ser paciente. Ela queria ser paciente e aí ela pediu a ajuda a Santo Atanásio. E ele passou uma missão para ela conseguir essa virtude. Ele entregou a ela, né, a missão de cuidar de uma viúva melancólica e colérica. Vocês têm noção como é que era essa viúva? E ela era insuportável, segundo as palavras de São Francisco de Sales, não sou eu que estou falando, não. E aí, ele confiou a ela essa missão, né, de cuidar dessa viúva, né, por um bom tempo, para que ela praticasse a virtude da humildade, né, para que ela tivesse oportunidades, ocasiões de ser bondosa, né, de ser compassiva, de ser mais paciente. Então, gente, não adianta, é só através das oportunidades que nós alcançaremos a virtude. São Gregório Magno, ele até fala que não tem como você querer ser impaciente sem você suportar humilhações, né? Sem você passar por situações que te levem a isso. É a mesma coisa de você querer ganhar a guerra e você não sair da sua casa, né? É um soldado que fica parado no sofá esperando ganhar a guerra. Não tem como. Você vai precisar lutar, você vai precisar passar situações para que você consiga viver essa virtude. Então, da mesma forma, né? Se eu tenho dificuldade com a impureza, eu preciso praticar coisas que me levem à pureza, né? E conta o exemplo de São Francisco de Sales. O São Francisco de Sales, para quem não conhece o seu temperamento, São Francisco de Sales ele era bem colérico, era um cara que queria esganar as pessoas assim, como muitos de nós, né, que temos esse temperamento. E diante de pessoas que iam se orientando com ele, pessoas que ele tinha, né, talvez aquela impaciência ali, e ele buscava colocar o seu melhor sorriso para poder atender as pessoas. E dizem nos seus escritos, né, dizem na sua própria biografia, enfim, tudo aquilo que se fala de São Francisco de Sales, e que ele, após, né, a morte dele, que foram investigar, né, e justamente, né, um dos pontos principais, isso aqui a gente já chegou a falar, né, algumas vezes já, que a igreja, quando morre uma pessoa, e se tem aquela fama, aquela tradição ali, né, que as pessoas começam aquele burburinho ali, que aquela pessoa é santa, aquela pessoa, né, morreu em estado de santidade, e aí a igreja começa a investigar, começa a pesquisar sobre a vida dela, e o primeiro ponto que a igreja procura para saber se aquela pessoa foi virtuosa, se ela teve virtudes, né? E aí, em meio de tudo isso, de São Francisco de Sales, descobriram que debaixo da mesa dele, né, era arranhada, porque ele descontava tudo, aquela raiva, aquela impaciência que ele tinha na madeira da mesa, né? E mostra-se que, né, a mesa era toda arranhada, tinha várias arranhaduras ali, de tanto ele forçar várias vezes, né? Justamente uma forma de ele poder descarregar aquilo para que ele não pudesse, né, devorar o irmão, né? Então, para ele poder lutar contra essa impaciência, para poder justamente glorificar a Deus, né? Porque nós só seremos pacientes, né, com situações pacientes, né? Com situações que nós precisamos nos tornar pacientes, que nós precisamos nos esforçar para poder conquistar aquilo.
a virtude da paciência, enfim, qualquer virtude que seja, ela não vai cair do céu. Ela não vai cair do céu, ainda mais aos preguiçosos, né? Aqueles de alma pequena, aqueles que não querem se esforçar, botar o joelho no chão, pagar o preço mesmo, né? Dormir pouco para poder buscar mesmo essa vida de intimidade com Deus, por meio da oração, da meditação, por meio da Eucaristia, por meio da intimidade mesmo com Deus. Então, Deus precisa ver o nosso esforço, né? O céu, né, vai dizer o Evangelho que o céu é para os violentos. Nós precisamos, de fato, essa violência, né? Precisamos lutar mesmo contra essa erva daninha do nosso temperamento e não deixar, né? Não deixar ele sobressair, mas buscar essas virtudes. E a paciência, né? Ela deriva justamente da virtude principal, né? Que é a virtude principal da fortaleza. A virtude cardial da fortaleza, né? Que diante das virtudes cardeais que existem, as virtudes morais, né? A paciência ela é derivada da fortaleza. Então nós precisamos ser forte. De fato, nós precisamos ser forte. Não forte para matar o outro, para bater no outro, né? Mas forte para resistir. Porque vai dizer o Monsenhor Ascânio Brandão, no seu livro Manuscrito do Purgatório, que aquelas pessoas que conseguem se contrariar, que conseguem ser forte e poder resistir às suas paixões desordenadas, são aquelas pessoas que conseguem salvar mais almas do purgatório. Pense bem, reflita nisso. Olha que interessante. A partir do momento que você tem aquele esforço, porque a maior vitória, né, do homem, a vitória sobre si mesmo, vai dizer Santo Inácio de Loyola. A maior vitória do homem é você vencer a si mesmo. É a maior vitória, meus irmãos. A maior vitória é você, né, lutar para ser casto, não deixar cair no vício da masturbação, da pornografia, né, de olhar para outras mulheres e ter todo aquele desejo ali, né, deixar o coração inflar de tanto desejos, né, desordenados, no momento de ira, no fechamento, uma pessoa que te fecha no trânsito, né? Eu sou muito atacado, né? Eu já partilhei isso muito dentro do Manaim, questão de trânsito, muitos amigos meus, né, que estão aí online conosco aí, dentro do Manaim, que caminham conosco, quantos de nós temos essa dificuldade, né, de talvez não ser humilde, né, requer também a questão da humildade, a paciência, mas, sobretudo, essa virtude da fortaleza, porque nós somos fracos. A gente já quer logo, em cima de uma injustiça, já se defender, a gente já quer mostrar logo que tem razão. Enfim, é uma mistura de sentimento de nós, né? As obras da carne com as obras do Espírito, né? Aquele anjo bom que fala aqui é o anjo mau que fala do outro lado. Então é dessa forma, mas nós precisamos lutar. Nós precisamos, de fato, buscar, né, combater o bom combate da fé, para que, de fato, no final, nós termos a coragem de dizer, como São Paulo, né, combati o bom combate, guardei a fé. Enfim, de a gente, de fato, viver isso, o chamado de Deus para nós. Vai dizer São Leão Magno que o cristão ele nasceu para o combate. São Leão Magno nos ensina que o cristão ele nasceu para combater. Nós precisamos lutar. Aqueles fracos, aqueles que não querem, né? Embora aqueles que lutam muito e caem muito, mas o segredo não é você não cair. O segredo é você mesmo caindo, não desistir de lutar, não desistir de levantar, buscar logo o sacramento da reconciliação, da confissão, pedir perdão à pessoa, né? Dependendo daquilo que você acabou ocasionando, você reparar também, mas diante daquilo que São Francisco Sales fala sobre essa questão da paciência, nós precisamos pedir essa virtude da fortaleza. Nós partilhamos isso aqui, né, na novena, durante esses dias aí da novena de São José, dessa virtude da fortaleza. Esse grande homem que teve toda essa fortaleza para poder suportar tudo aquilo que Deus permitiu que São José sofresse. E às vezes a gente pensa, assim, que a pessoa que é paciente é uma pessoa fraca, uma pessoa, assim, muito boazinha. Mas não, para você ser paciente, você tem que ser muito forte. Para você ser paciente, realmente, como o Bruno falou, provém da virtude cardial da fortaleza. Os mártires foram as pessoas mais pacientes que tiveram, foram os mártires. Eles foram extremamente fortes, né, de suportar mesmo o sofrimento, né? Aquele caso, se não me engano, é São Lourenço, né? Que ele foi queimado vivo. Sim, na churrasqueira. São Lourenço, gente, olha isso, né? Queimaram ele na churrasqueira, o martírio dele foi esse. E aí, quando estava muito queimado de um lado, ele falou assim, pode virar, né, para queimar o outro. Olha só, que exemplo de paciência no sofrimento. A paciência é isso, né? O exercício da paciência, sabe qual é? O sofrimento, né? Paciente é aquela pessoa que sabe padecer, que sabe sofrer, né? Santa Teresinha até fala uma frase, são muitos os que sofrem, mas são poucos os que sabem sofrer, né? Então, a paciência é essa virtude que nos ensina a saber sofrer, a saber suportar os sofrimentos, né? E aí, São Francisco de Sales, né? Ele até fala assim,
que não adianta, né? Que é uma falsa paciência. Ele dá uns exemplos de falsa paciência, né? Eu falo assim, por exemplo, não, tudo bem se eu ficar doente, né? Mas eu não quero, por exemplo, precisar dar trabalho a ninguém, né? Eu tendo condições de pagar os meus remédios, tá bom? Né? A gente coloca condições, né, para os sofrimentos que nós estamos dispostos a aceitar. E isso não é ser paciente, né? São Francisco de Sales nos conta. Até pedir para você ler aqui esse trechinho. Por exemplo? Peraí. Aqui, lê esse exemplo. Nossa. O que São Francisco de Sales fala no capítulo 3, sobre a paciência. Digo, pois, Filoteia. Filoteia, ele se refere àquela alma que ama a Deus. Só ressaltando para que a gente possa, de fato, aprender, né, quando São Francisco de Sales nos chama, né, e de a gente verdadeiramente, embora a gente não tenha toda a dificuldade de amar a Deus, mas de a gente ver que nós somos chamados a amar a Deus. Filoteia, que a paciência nos obriga a querer estar doente, como Deus quiser, da enfermidade que Ele quiser, no lugar onde Ele quiser, com as pessoas e com todos os incômodos que Ele quiser. E eis aí a regra geral da paciência. Então, a regra da paciência é você estar disposto a suportar tudo que o Senhor mandar. E isso tem muito a ver, né, com a vida de São José e Nossa Senhora, que foram extremamente pacientes, né? Olha quantos sofrimentos José e Maria passaram, tendo que fugir de um lado para o outro, tendo que proteger o menino Jesus, tendo que passar pobreza, né? Tendo que ir para um lugar desconhecido, né? Tendo que fugir, tendo que passar condições muito difíceis. E nós, muitas vezes, com pequenos sofrimentos, com coisas muito menores, né? Nós não sabemos sofrer, né? Ou, como eu falei, colocamos condições mesmo. Eu só vou suportar se for assim, né? Eu só vou suportar se for assado. Então, a gente coloca condições, né? Isso não é ser paciente. A verdadeira virtude da paciência é estar disposto a sofrer tudo, do jeito que Deus quiser, com os incômodos que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Então, o sofrimento, gente, que nos dão a oportunidade de nos tornar pessoas pacientes, né? Teve um tanto aí que falou que quer ser paciente, eu também quero. Mas, para isso, nós temos que estar dispostos a sofrer, a padecer. Porque esse nome paciência vem da arte de padecer. E mais uma vez, né, ressaltando o momento oportuno que não somente a igreja nos orienta, né, na própria questão da privação da missa, né, da Santíssima Missa. E eu acredito que muitos têm um coração partido, porque embora muitos santos, né, que nós vamos pegar o exemplo, que viveram de comunhões espirituais, que comungavam 6 vezes por dia, 6 vezes na manhã, 6 vezes na tarde, no final da tarde ali para o início da noite, comunhões espirituais, mas era no tempo que de fato não se existia, né? Não podia ter a comunhão sacramental para todos. Tanta frequência, e né? foi no meado de 1900, né, por aí, que o Papa São Pio X, ele acabou vendo a importância, né? Embora ele se ressaltasse 2 pontos, de estar em estado de graça, se tivesse uma predisposição de amar verdadeiramente a Deus, para que de fato todos, e ele orientava todos, todo santo dia, a comungar de forma sacramental, a receber o corpo e o sangue de Jesus. E hoje, né, talvez nós poderíamos ter meditado em várias coisas, né, que poderia acontecer, e eu acredito que ainda vai acontecer em nosso mundo, no fim dos tempos, mas, para te falar a verdade, talvez muitos também possam até concordar que jamais imaginaria viver sem a comunhão sacramental. E isso é de cortar o coração, isso é de chorar. E isso requer entender aquilo que Deus quer para nós. Nós precisamos, né, sofrer, ter todo esse jogo de cintura, toda essa desenvoltura para ter a arte de padecer, viver essa paciência. E outro ponto interessante é justamente você, casado, que talvez não tenha um costume, né, de estar com a sua esposa, estar com o seu marido dentro da sua própria casa. Você que não conhece ainda, né? Você ainda que não conhece bem o seu esposo, você que não tem tanto tempo para o seu filho, para a sua filha, você que que mora com seus pais, vê os seus pais somente à noite, agora chegou a hora, meu irmão. Agora que são elas. Teremos que ter essa virtude extrema, né? Extremamente belíssima para este momento, essa virtude importantíssima que é a paciência, que deriva da fortaleza. Sobretudo, pedir a Deus o dom da fortaleza
para a gente saber sofrer, para a gente sofrer com paciência todas as resignações e todas as provações e todas as dificuldades. Porque esse momento vai requer muita fortaleza, requer a gente rezar e pedir a Deus muito, porque muitos, né, irão padecer dentro da própria casa, que não está acostumado a conviver com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com as coisas dentro de casa. Você homem, há quanto tempo o seu chuveiro está estragado, você não teve a capacidade e a coragem de arrumar, embora o seu tempo, né, você tenha dedicado muito tempo fora, mas as coisas que precisam ser feitas você não tem feito dentro de casa. Então chegou a hora de poder fazer isso, de poder ter paciência com o velho em casa, com a sua mãe, com a sua avó, porque chegou a hora de mostrar que é cristão. Porque ser cristão dentro da reunião do Manaim, lá no centro pastoral, lá no acampamento, é uma coisa. Agora, ser paciente dentro de casa, com a sua esposa, com o seu marido, não é nada fácil. Nós estamos aqui na luta, exercitando, né, buscando mesmo viver uma vigilância muito maior, porque a gente não vê nem uma chance, né, até mesmo de se confessar. Porque talvez você vier cair num próprio pecado, de uso demasiado da internet, utilizar a internet para coisa errada, como a própria pornografia, né, que está muito fácil acesso. Eu fiquei sabendo e fiquei horrorizado que as TV a cabos, né, aqueles canais que precisam pagar, né, para você poder assistir os canais da televisão, na Itália já se liberou aquele canal premium ali da pornografia para o pessoal ter um entretenimento dentro de casa. Então, aquilo que Deus de fato quer para nós, se a gente não conseguir compreender, a gente vai cair num erro muito maior do que se não tivesse esse vírus para poder, né, a gente aprender, né, ganhar experiência com isso e poder viver de forma diferente. Então chegou a hora de poder viver com paciência dentro da sua casa, com seu pai, com a sua mãe, com a sua tia, seja com quem for, com quem você mora, né, com seu esposo, com a sua esposa, né, e a Amanda até compartilhou nos stories dela aqui no Instagram uma matéria que a gente ficou sabendo que casais na China, por ter passado, né, agora, embora ele já tenha superado, né, o número já tem caído muito, tanto na China como no Japão, o número de contaminados com o vírus, né, do corona, muitos casais agora estão pedindo divórcio na China, porque viveram quarentena simplesmente com seu marido e com sua esposa. Simplesmente isso. Então, eles não estão suportando uns aos outros. Então, é justamente isso. Então, se a gente não buscar ter essa vida virtuosa, não conquistar aquilo que São Francisco de Sales ensina no livro Filoteia, vai ficar muito complicado. O Guiton até perguntou aí que se a paciência é controlar a raiva, não. A controlar a raiva está relacionado com a virtude da mansidão, que a gente ainda vai falar. Eu mesmo, por exemplo, eu tenho muito mais facilidade da mansidão do que da paciência. Eu tenho muito mais facilidade de não me irar do que ser paciente, né? Por mais que às vezes vocês acham que eu sou paciente, o Bruno sabe que eu sou impaciente também. Eu tenho dificuldade com isso também. De suportar os sofrimentos, não é fácil. Quando as coisas não saem do nosso jeito, né? Você saber submeter aquilo, né? Aceitar aquele sofrimento, né? Aquele pequeno sofrimento ali. Isso que é ser paciente, né? É aceitar tudo que nos vier, né? Tudo que Deus nos mandar. Então, isso é a virtude da paciência, você saber padecer, você saber sofrer, né? Você sofrer com propósito, né? Você sofrer ali suportando e aceitando aquilo, sabendo que é o melhor para você naquele momento, né? E aí, o São Francisco de Sales também fala de uma falsa paciência, que é você ser vitimista, né? Às vezes você é mesmo paciente, só que aí você quer que as pessoas reconheçam a situação que você está passando, quer que as pessoas fiquem, nossa, tadinho do Bruno, tá passando por isso e tal, né? Então, assim, às vezes a gente conta, né, para as pessoas aquele sofrimento que nós estamos passando também, querendo um certo reconhecimento, né? Então, isso também é falsa paciência, isso também está relacionado com a falta de humildade, com a falta de paciência, né? E ele dá um exemplo muito legal, né? São Francisco de Sales, ele é bem didático, assim, ele dá vários exemplos para a gente saber fazer analogia. Ele fala assim, que assim como as abelhas, né? Enquanto elas preparam, enquanto elas preparam o mel... Ô, gente, eu tô adorando os comentários. Pode continuar, viu? Muito legal a interação. Não precisa ser muito não, né? Vamos ter a temperança. Assim como as abelhas, enquanto elas estão preparando o mel, elas têm que comer um alimento muito amargo. Da mesma forma, nós, se quisermos ser pacientes,
nós precisamos comer o pão amargo das tribulações. Nós vamos ter que suportar, né, as tribulações se nós quisermos um dia experimentar essa virtude da paciência. E aí ele fala dois remédios, duas formas da gente conquistar a paciência, né? A primeira é o seguinte: pensar em Jesus crucificado. E nós veremos que os nossos sofrimentos não se comparam com ele. Então, é até uma coisa que São João da Cruz fala também, né? Quando pensar em murmurar, em reclamar, você pensar em Jesus crucificado e se calar, né? Porque se a gente olhar para Jesus na cruz, a gente vai ver que o nosso sofrimento, ele às vezes não é nada, né? Não é absolutamente nada diante do que ele passou. Então, sempre que a gente pensar em murmurar, né, em impacientar com o nosso marido ou com alguma situação, a gente lembrar dos sofrimentos de Jesus crucificado, né? E é muito importante isso, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo, de preparação já para a Semana Santa, né? Lembrar de tudo que Jesus passou por nós, o que é o nosso sofrimento comparado ao dele, né? Isso nos ajuda a ser paciente. Pensar que Jesus sofreu muito mais por nós. E o segundo remédio é pensar nos mártires, como eu até dei o exemplo aqui para vocês de São Lourenço, ou até mesmo nas pessoas que sofrem atualmente mais do que nós, né? Então, lembrar que tem pessoas que sofrem muito mais do que eu, né? Então, por exemplo, uma situação que a gente pensa, nossa, tem que ficar em casa, não posso ir à Santa Missa, né? No momento que nós estamos passando, pensar que tem pessoas lá no hospital nesta hora com falta de ar, porque contraíram o vírus o coronavírus, né? Pessoas que estão padecendo nessa hora na UTI, né? Padecendo, os profissionais de saúde que estão tendo que lidar com essa situação, correndo o risco de contrair. Então, quando eu pensar em reclamar que eu estou dentro de casa, lembrar que tem pessoas piores do que eu, numa situação pior do que a minha. Isso vai me ajudar a suportar os meus sofrimentos, né? Então, sempre lembrar que tem alguém pior do que você, né? Tem alguém sofrendo mais do que você nessa hora. Então, esses são os dois remédios para você ser paciente, as duas formas de você praticar a mesma paciência. E aí, indo para a próxima virtude, que São Francisco de Sales fala, que essa terceira parte que nós ficamos responsáveis aí é sobre as virtudes, né? A prática das virtudes. Agora a gente vai falar sobre a humildade. Daqui a pouquinho, gente, a live vai acabar, mas a gente vai começar outra, tá? E vocês entram aqui de novo com a gente. Aí agora é sobre a humildade. Bom, a humildade, né, vai nos ensinar os grandes santos da igreja que a humildade, ela é a rainha de todas as virtudes. Embora nós devemos incessantemente, né, com uma grande determinação, como diz Santa Teresa d'Ávila, a determinada determinação de conquistar as virtudes, de buscar aquilo que São Francisco de Sales está nos ensinando. Mas, sobretudo, a rainha de todas as virtudes é a humildade. Essa humildade, ela vem de humus, vem de terra, né, de mostrarmos que somos pó e do pó nós iremos retornarmos, né? E diante dessa humildade que é o terror de Satanás, vai dizer São Francisco de Sales aqui no livro, né, no Filoteia, que a humildade é o terror de Satanás porque ele é o rei do orgulho. Então, por isso que a humildade de Nossa Senhora, essa virtude predominante, né, principal de Nossa Senhora, a humildade, né, a rainha de todas essas virtudes, Nossa Senhora é a que esmaga a cabeça de Satanás, diante da sua humildade, né? O que Eva perdeu toda a sua desobediência, o seu orgulho, Nossa Senhora, pela sua humildade, ela conquistou o coração de Deus. E por isso que a humildade, ela destrói o demônio. Vai dizer, né, a Sagrada Escritura que Deus resiste ao soberbo, mas dá a graça aos humildes. E é uma virtude que, vai dizer São Francisco de Sales, que é como você querer voar sem asas. Você querer voar sem asas, você vai dar com a cara no chão. E você que está fazendo uma longa caminhada, né, nessa busca da santidade, da perfeição, você como cristão católico, nós precisamos, é a nossa principal virtude, que é a humildade. Nós precisamos reconhecer, né, essa necessidade de buscarmos, porque essa virtude da humildade, vai dizer São Francisco de Sales, que ela é a principal para que a gente venha conquistar as outras virtudes. Sim. E aí ele fala assim da humildade, tanto nas ações exteriores, quanto nas ações interiores.
como que funciona a humildade nas ações exteriores, né? O contrário da humildade exterior é a vanglória. É o querer ser reconhecido, né? Às vezes por aquilo que eu não sou, né? Ou até mesmo por aquilo que eu sou, mas que não é graça minha, é graça de Deus, é tudo mérito de Deus. Então, nós corremos o risco, né, de cairmos nessa vanglória, né? Que é uma glória vã, né? Eu querer a glória para mim. Ou como de Santa Catarina de Sena, roubar a glória de Deus, né? Querer que as pessoas me aplaudam ao invés de aplaudir a Deus. Assim como Nossa Senhora, né, no Magnífica, ela apresentou todos os louvores que ela recebeu de Santa Isabel, ela apresentou imediatamente a Deus, né? Ela falou que ela dava glória, né, a Deus por ter olhado para a humildade da sua serva, para a pequenez de sua serva. Então, nas ações exteriores, nós pecamos, né, contra a humildade em relação à vanglória, a gente querer reconhecimento, né? A gente corre muito esse risco o tempo todo de querer que as pessoas reconheçam o que a gente fez, né? Às vezes a gente até conta, não, isso foi eu que fiz, né? Pra quê? Pra receber um aplauso muitas vezes, né? Pra querer que as pessoas elogiem, nossa, que legal, que lindo e não sei o quê, né? E às vezes nós temos que ter essa consciência que por mais que eu tenha mesmo às vezes virtudes, qualidades, mas nós precisamos exercitar esse pensamento que foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho de bom foi Deus que me deu. Se eu sei fazer alguma coisa bem, é graça de Deus. Ele que me deu esse talento, esse dom, né? Então, a gente precisa sempre exercitar isso para a gente não cair nessa vanglória, né? De achar que nós somos alguma coisa, né? Que nós somos, às vezes, até melhores, né? Do que os outros, né? De querer mesmo esse reconhecimento a todo custo, né? E aí, quando a gente é criticado, a gente não gosta, a gente se fecha. Às vezes, a gente até isola aquela pessoa que nos criticou, né? Porque a gente só quer ouvir elogios, a gente só quer ouvir reconhecimento, aplausos, né? Então, tudo isso vai contra a humildade exterior, né? Essa vanglória. Eu querer esse reconhecimento, esse mérito, né? E a humildade, ela provém, né? Já falando, voltando um pouco ali, para quem perdeu, ressaltando que a virtude da paciência, ela deriva dessa virtude cardial da fortaleza. A humildade, ela deriva da virtude cardial da temperança, né? A temperança, né? Ela dá essa principal virtude né, que deriva dela como a principal cardial, a humildade. E aí vai dizer Santo Agostinho que aqueles que querem de fato construir um grande edifício de perfeição, que é aquilo que Deus nos chama, né? Não somente a santidade em si, sermos santos, mas sermos perfeitos. Porque talvez você que já vive os mandamentos, ou talvez nem busque viver os mandamentos, né? Talvez já conquiste, né, a glória eterna do céu, que é o que Jesus falava para aquele jovem rico, no qual nós falamos aqui no início da live, para aquele jovem rico, e ele dizia que já fazia aquilo, e de fato ele fazia já, porque Deus viu o coração dele, Jesus Cristo viu, olhou no olho dele, ao amor, e disse que, de fato, se ele quisesse ser perfeito, ele teria que vender todos os bens dele. Então, se nós queremos, de fato, construir esse edifício da perfeição, vai dizer Santo Agostinho, nós precisamos colocar um alicerce profundo da humildade. Porque, senão, a gente nunca há de construir nada. Não tem como você ser casto se você não for humilde primeiro. Não tem como você ser forte se você não for humilde primeiro. Não tem como você ser prudente se você não for humilde primeiro. Não tem como você ser paciente, você ser manso de coração. Não tem como você conquistar virtude alguma se primeiro você não for humilde, né? Santa Catarina de Sena, uma grande santa e doutora da igreja também, outra doutora, uma santa de sétima morada, uma santa que de fato ela casou com Jesus Cristo. Jesus veio, Nossa Senhora levou as alianças para ela, Davi cantou no casamento de Santa Catarina de Sena. Enfim, algo magnífico, né? Um próprio êxtase ali que Santa Catarina viveu. E ela, ao se perguntar o que Deus era, o que Jesus Cristo era, né? E ela perguntou, Jesus perguntou a Santa Catarina de Sena o que ele era, né? E ele disse: eu sou o que eu sou e você não é nada que você não é nada. Você é o que não é. Você é o que não é. Foi assim que Jesus respondeu para Santa Catarina, dizendo: você é o que você não é, né? E eu sou aquilo que eu sou. Dizia Jesus Cristo para Santa Catarina de Sena. E Jesus dizia simplesmente nada mais, nada menos que uma santa de sétima morada. Uma santa que, à liturgia das horas, ela dizia glória ao Pai e glória ao Filho, para
Jesus Cristo que ficava do lado dela. Ela conversava com Jesus Cristo como eu converso aqui com a minha esposa que está do meu lado. Uma intimidade profunda com Santa Catarina de Sena tinha com Jesus Cristo. Então, requer, meus irmãos, entendermos de fato, estudarmos mais sobre a humildade. E aqui a gente tem esse livro aqui maravilhoso, Seletas de Textos sobre a Humildade, escrito pelo Anderson Reis, né? Que ele na verdade, ele compilou, né? O Anderson Reis de Santo Afonso Maria de Ligório, o Monsenhor Escânio Brandão, o Beato José Alamano e o Emílio Gonzalez. Foram esses santos aqui, beatos, que o Anderson Reis escreveu, Seletas sobre a humildade. Né? Então, nós precisamos conhecer, nós precisamos buscar, né? Conhecer aquilo que Jesus Cristo fala, de que ele resiste aos soberbos, aqueles que são soberbos, aqueles que são prepotentes, orgulhosos, não conseguirão nada do coração de Deus. Não adianta, talvez, nós, para este momento, né, a gente sempre tem que pegar esse gancho desse momento terrível que nós estamos passando, todo mundo preso dentro de casa. Não adianta você blasfemar contra Deus, você reclamar, você murmurar, falar que queria ir para uma academia, falar que queria ir trabalhar isso, aquilo, porque, de fato, não é o momento, infelizmente, mas de ter a humildade, para que Deus consiga, né, a gente consiga as graças do coração de Jesus Cristo para este momento, que é um momento de sermos humildes, de podermos viver esse recolhimento dentro da nossa própria casa, que nós precisamos fazer como um mosteiro e viver esse retiro diante dessa quaresma que Deus nos chama. E assim, a Santa Teresa d'Ávila, ela até fala que a humildade é a verdade, né? Tem coisas que eu realmente sou, né? Tem coisas que realmente nós somos, nós temos virtudes, temos qualidades, temos talentos, né? Mas é ter a consciência que isso é graça de Deus, né? Que nada é mérito meu. Que isso é tudo graça de Deus. Tudo que eu tenho de bom foi Deus que me deu. É dom, né? É graça dele em nós. Então, sempre dar esse louvor a ele, né? Sabendo que se eu fiz bem, é porque ele me deu a capacidade para isso, né? Então, nós sempre temos que trabalhar essa consciência, né? De que tudo é graça de Deus. E a humildade interior, né? Nos ajuda muito você pensar nos benefícios de Deus, o quanto Deus é grande e o quanto eu sou pequeno. Né? O quanto Deus fez por mim e o quanto eu faço contra ele, né? Então, a humildade interior é isso. Eu sempre ter em mente as grandezas de Deus, o quanto Deus é grande, o quanto eu sou pequeno e o quanto eu preciso dele, né? Isso é a humildade interior. São Francisco de Sales, ele pega pesado, né? Em relação à questão da vivência da humildade, ele fala o seguinte, que muitas pessoas, né? Dizem assim que eu sou nada, né? Eu reconheço nada que eu sou um lixo mesmo, né? Eu sou nada diante de Deus, tá? Beleza. Esse é o primeiro passo. Mas tem um segundo passo, que é você aceitar as humilhações. Só assim eu serei verdadeiramente humilde. Porque o que acontece? O verdadeiro humilde, ele vai preferir que os outros digam, né? Que as outras pessoas digam que eu sou nada, que as outras pessoas me tratem como nada, do que eu mesma dizer, né? É muito fácil eu dizer, eu sou um nada, né? Mas quando alguém me trata como nada, eu não aceito ser tratada assim. E aí que tá a verdadeira humildade. Essa né? É a prática de se conquistar a humildade, né? Fizeram uma pergunta aí na outra live, foi justamente isso, como se viver, né, a questão da humildade. É você saber aceitar as humilhações. É impossível, né, como a gente falou, que não tem jeito de você ser paciente sem suportar os sofrimentos que Deus mandar. É impossível ser humilde sem eu aceitar muitas humilhações, né, sem eu passar muitas humilhações. Então, é muito importante a aceitação das humilhações, né? Porque é muito mais fácil eu dizer eu sou nada e quando alguém vem me tratar com nada, eu não, peraí, quem essa pessoa tá achando que eu sou, né? Eu não mereço isso, né? Eu não mereço ser tratada assim. Então, peraí, você não se achava que era nada? Então, a prática, né, da virtude, da humildade, está relacionada com a aceitação das humilhações, né? Então, eu preciso aceitar as humilhações, ser humilhado, aceitar as injustiças, né? Aceitar que falem algo que eu muitas vezes não sou, né? E eu aceito, ou até mesmo me acusem de algo que eu não fiz, né? E eu aceito isso. Então, o verdadeiro humilde sabe aceitar as humilhações.
E aí fala assim, que até uma frase de Santa Teresinha, né, pra gente procurar o último lugar, porque ninguém briga pelo último lugar. Da mesma forma, São Francisco Sales fala que não adianta, né, você querer, né, esse último lugar se não for de bom grado, se não for verdadeiramente de coração lugar, né, onde ninguém me olha, ninguém me quer, ninguém me elogia, não, tem que ser de bom grado, eu verdadeiramente tenho querer, né, passar por essas humilhações sabendo, mirando a virtude da humildade, né, sabendo que através das humilhações eu serei humilde. E é diferente, né, eu ter uma boa reputação, né, eu ser uma pessoa honrada, que as pessoas veem, né, que você tem uma boa reputação, é diferente você ser um bom cristão, você dar testemunho da fé e você querer que todo mundo saiba as suas boas obras, tá? Aí é a diferença, não é que agora você tem que fazer, né, as coisas erradas para as pessoas verem que você é pecador, não. Você tem que conservar assim, uma boa reputação, você tem que dar um bom testemunho da fé católica, mas não necessariamente você precisa espalhar para todo mundo tudo que você faz. Todo mundo precisa saber suas boas obras e te elogiar por isso, né? Então é diferente, né? A diferença tá aí, né? De você ser humilde, né? Que nem todo mundo precisa saber, né? O que você faz, né? Tudo de bom que você pratica. E agora vamos para a virtude da... Pera aí, amor, tá falando que travou. O pessoal está pausando. Achei que era só aqui a internet, meu povo. Voltou, galera? Pausado, tá pausado. Voltou? Aqui tá normal. Gibran! Aqui tá normal, gente. Deu? Voltou? Voltou? Deu certo, gente? Alguém fala aí se voltou? Confere se a internet não. Não dá não? Não. Gente, voltou? Voltou? Voltou. Fala aí pra gente. Tranquilo? Eu acho que a Amanda não pagou a conta da internet, não, foi isso? Do celular dela. Paguei, inclusive eu recebi um bônus de 2 GB da TIM pra poder ficar em casa usando. Voltou, gente? Por favor, dá um feedback aí. Ou então vocês não pagaram a conta, né, gente? Guiton, Biel. Pagou a conta não, Gabriel? Gente, vou continuar falando aqui. Tá normal aí? Deixa eu entrar no meu também pra ver. Voltou. Aí pode falar. Tá. Então, vou continuar, tá? Qualquer coisa vocês avisam aí. Agora sobre a virtude da mansidão, tá? Agora a próxima virtude da mansidão. O São Francisco Sales dá um exemplo muito bonito, né? Porque aquela passagem onde Jesus fala, como fala? Que ele fala assim, que sou manso e humilde de coração, né? Então são 2 virtudes que nós temos que imitar do coração de Jesus, a mansidão e a humildade, né? São as 2 virtudes que Jesus nos pede para imitar, a mansidão e a humildade, fazer, né, como eu que sou manso e humilde de coração. Então, a mansidão, gente, tem um fato muito interessante que eu pelo menos não conhecia, e São Francisco de Sales fala aqui no livro, né? Eles falam assim, que o óleo do Santo Crisma, né, ele é composto de 2 substâncias, é um óleo de oliveira e de bálsamo. E isso para representar para nós a mansidão e a humildade. A humildade, ela é o bálsamo que, misturado com outro líquido, ele afunda, né? Então tá relacionado com a gente ter essa baixeza, né? Esta pequenez, reconhecer o nosso nada. E a virtude da mansidão é o oliveira, é o óleo de oliveira. Porque ele fica nadando por cima, né? Então ele sabe sofrer, ele sabe passar pelo sofrimento sem se exaltar, né? Sem se irar.
Então, olha que bonito, esse óleo nós recebemos, né, na testa do bispo, das mãos do bispo, na nossa crisma, né? Quem não crismou ainda vai ter essa graça de receber esse óleo, né? Que é o óleo do bálsamo e da oliveira, que é para representar para nós a mansidão e a humildade de Jesus. Então, achei muito bonito esse fato que São Francisco conta, eu pelo menos não sabia. E aí ele fala, né, da importância de nós vivermos essa mansidão. E como o Bruno falou, né, o próprio São Francisco de Sales, ele fez muita penitência mesmo, ele se mortificou muito para ser manso. E ele foi conhecido, ele verdadeiramente venceu o seu temperamento colérico. Para quem é colérico aí também, tem essa facilidade de se irar, né? Ele venceu o seu temperamento ao ponto de hoje ele ser conhecido como o santo da doçura. Tamanha a doçura que ele conquistou se mortificando. Então é possível, você que tem dificuldade aí de ser manso, né? Que você que tem essa facilidade de se irar, é possível você chegar a ser doce, assim como São Francisco de Sales foi, né? Então é muito bonito mesmo essa conquista das virtudes, né? A mansidão está muito relacionada, né, com essa questão de você não se irar, né? São Francisco, ele até fala assim que é muito mais fácil, né, que o São Paulo, né, ele fala nas suas cartas para não se pôr o sol sobre a sua ira. Por quê? Naquela noite ali, a sua ira vira ódio, vira algo muito mais profundo e é muito mais difícil de controlar, né? É muito mais difícil aquilo não te tomar por completo, né? Então, São Francisco de Sales vai além de São Paulo. Ele fala que o melhor é você nem se irar, porque é muito mais difícil você controlar a ira depois que ela já começou no seu coração, do que você não se irar. É muito mais fácil você se dominar para não se irar do que você controlar a sua ira. É muito mais difícil porque a ira te deixa cego, né? Você fica totalmente cego diante da situação, faz coisas que não gostaria, né? Você machuca as pessoas, tem atitudes, né, que desagradam a Deus. É muito mais difícil você ter o controle sobre o efeito da ira, né, do que você não se irar, você aprender a não se irar. E como que ele ensina você não se irar? Ao primeiro ponto, assim, ao primeiro pensamento que você vê que você vai se irar, você recorrer prontamente a Deus, né? Você imediatamente, você vê que aquilo vai te deixar irado, você recorrer naquele instante mesmo a Deus. Não deixar a ira produzir uma raiz profunda, né, em você. Você se pedir mesmo auxílio de Deus para não deixar você irar. Porque é muito mais difícil você controlar depois que a ira já entrou no seu coração. Você saber se dominar, né? E aí ele cita também Santo Agostinho, né? Que fala que é muito melhor você fechar inteiramente o seu coração para a entrada da cólera, por mais justa que aquela cólera seja, né? Porque às vezes você tem, vamos dizer assim, razão para se irar, né? Mas mesmo assim, fecha o seu coração para a cólera. É o que Santo Agostinho ensina, porque ela lança raízes profundas e para você conseguir limpar o seu coração daquela ira, né? Você conseguir não ter atitudes movido pela ira é muito mais difícil, né? Então é muito melhor você viver sem a cólera do que você aprender a moderar, a você viver ela de uma forma branda. É muito mais fácil você aprender a não mais se irar, né? Recorrendo prontamente a Deus. E aí os remédios que ele fala contra a ira é imitar os apóstolos, que no meio da tempestade, sabe aquela passagem onde eles estavam em alto mar, naquela tempestade e Jesus dormindo? O que eles fizeram quando a tempestade apertou, o mar ficou super agitado, eles acordaram Jesus prontamente, né? Eles foram lá e acordaram Jesus. Jesus, socorre-nos, né? Socorre. Então, a gente imitar, né, os discípulos, naquele momento ali, recorrer prontamente a Deus, né, pedir imediatamente, Senhor, nos socorre, acalma a nossa tempestade, não deixa que a ira me domine, né? Então, recorrer a Deus, porque geralmente a nossa atitude é ficar cego, né, esquecer até que Deus existe e a gente se deixa controlar por ela, e não podemos, né? Então, o remédio que ele nos fala para a ira é isso, né, pedir
prontamente a Deus, né, para acalmar essas paixões em nós, para controlar essas paixões em nós, para que a gente não haja movido pela ira. E também um remédio, outro remédio que é muito difícil, mas é o remédio para a ira, é você reparar imediatamente a sua ira com algum ato de bondade, com algum ato de brandura. Então, exatamente aquela pessoa que te fez raiva ali e você, né, quis irar, você já falar imediatamente algum ato, alguma palavra boa, alguma palavra doce, alguma palavra de bondade em relação àquela pessoa, para que aquilo, só aquele fato de você dizer uma palavra doce, uma palavra mansa, aquilo vai limpando a ira no seu coração, né? Então, reparar naquele mesmo momento você falar alguma palavra boa, alguma palavra doce, alguma palavra mansa, né? Para ir abrandando mesmo a sua ira. Esse é o remédio que São Francisco Sales nos dá, porque ele fala assim, que as feridas recentes, né, que acabaram de acontecer, são muito mais fáceis de ser curadas do que feridas antigas, que eu demoro para poder reparar, que eu demoro para poder ir ali e pedir perdão. É muito mais fácil naquele mesmo instante, né, você conseguir falar ali já um momento, porque é bom para o seu coração e é bom para o coração da pessoa também, que você ofendeu através da sua ira, né? E também um outro ponto que São Francisco de Sales fala, a importância da gente ter mansidão também conosco, porque há muitas vezes nós temos esta ira contra nós mesmos, contra o nosso pecado, né? Muitas vezes nós temos uma impaciência conosco mesmo. E sabe o que está por trás dessa impaciência, né? Desse desespero diante do nosso pecado? E por trás disso está o nosso amor próprio. Nós amamos tanto a nós mesmos, né? Nós somos tão orgulhosos que nós não aceitamos os nossos erros, nós não aceitamos as nossas falhas, né? É claro que o nosso objetivo é um dia chegar a ser santo e não mais pecar, né? Não mais ofender a Deus. Mas a causa disso, o que me move a isso, é não ofender a Deus e não eu me sentir bem, né? Porque eu não peco, né? Por trás disso não pode estar o meu amor próprio, que não aceita erro, que é perfeccionista, né? Não pode ser assim, porque isso nos impacienta, né? Nos deixa inquietos, nos deixa agitados, nos deixa até mesmo desesperados, né? Justamente, né? Padre Pio dizia isso. Esse grande outro santo também, um padre santo, né? São Padre Pio, um santo contemporâneo, de a gente não se acomodar com as nossas imperfeições, não ser laxo, mas também não chegar ao ponto de nos desesperar com aquilo, porque quem quer o desespero, né, da nossa alma, quem quer o nosso desespero é somente o demônio, né? Somente o demônio ele quer o nosso desespero. E Santo Inácio de Loyola ele nos ensina os exercícios espirituais dele. Diante de várias coisas que ele ensina, ele fala das 14 regras do discernimento, enfim, ele fala muitos pontos, ele fala sobre a questão do escrúpulo também, de a gente não buscar, né, de a gente buscar ter uma vida, né, uma vida equilibrada, no sentido de a gente não buscar ter uma vida tão refinada e tão grosseira, a gente nunca chegar ao extremo, porque dizem que o extremo, né, é onde o demônio mora, né, seja no extremo ou no outro. Embora talvez aquelas pessoas muito refinadas, aquelas pessoas, né, muito preocupadas em estar no estado de graça, no sentido de que não pode pecar, não pode demonstrar sua imperfeição, né, no sentido de que você nunca pode mostrar a sua própria fraqueza, mas de pessoas também, né, que é o contrário, né, que pessoas são laxas, pessoas grosseiras, pessoas que não estão nem aí, pessoas que tocam terror, faz acontecer e não está nem aí, fala, não, Deus é misericordioso, né, e no final vai dar tudo certo, mas de nós buscarmos ter esse equilíbrio, de ter essa temperança, que a humildade, ela deriva da temperança, de ter essa temperança, de ter toda essa paciência consigo mesmo, embora nós não podemos nos acomodar, nós precisamos a cada dia, né, quebrar aquela pedra ali, matar aquele germe que está dentro da nossa própria alma, permanecer em si numa graça santificante, sobretudo para receber o sacramento da comunhão, né,
o receber Jesus Cristo de forma sacramental, e aqueles que não estão aptos, não estão ali menos indigno possível diante de um estado de graça, né, que não recorra à mesa da comunhão, que vai dizer São Paulo, você está comungando a sua própria condenação, mas de a gente ter todo um equilíbrio, de ter paciência consigo mesmo e pedir a Deus para mortificar esse amor próprio, porque ele deriva desse orgulho, dessa soberba, de nunca achar que você pode errar. Amém? Bom, nós agora falta quantas partes, hein? Acho que já está acabando, né, gente? Já tá 5h30. Mas eu vou falar um último ponto aqui sobre as amizades, que também é uma coisa que ele fala. Ele fala várias virtudes, ele fala da castidade, da obediência, da pobreza, mas a gente não vai conseguir entrar aqui pelo tempo, né, que já está finalizando. E a gente aconselha muito mesmo a vocês buscarem a leitura do livro depois. Não é uma leitura corrida, assim, você pode pegar um capítulo e ler aquele capítulo, porque como a gente falou no início, são orientações para a sua alma, então cada capítulo é uma orientação diferente. E aí a gente vai pegar aqui, só para finalizar, falar sobre a amizade, né? Que ele fala sobre as boas e más amizades, a gente saber diferenciar as verdadeiras das más amizades. Antes de a gente continuar nesse ponto, nesse outro detalhe de orientação que o próprio São Francisco de Sales nos ensina, né, a Gabi? A Gabi. Gabi, ela falou de um ponto aqui muito interessante, que é justamente isso, né, de a gente não deixar, ela tem uma questão até própria de lógica, né, de a gente não deixar aquilo ali crescer no nosso coração, né, e achar, não, depois eu falo, vamos deixar para amanhã, porque a gente, de fato, a gente não sabe, meus irmãos, a gente não sabe o dia de amanhã. Quantas pessoas hoje, nesse exato momento, estão precisando pedir o perdão, viver esse perdão, esse amor, essa reconciliação, e hoje, por estar privado de sair de casa, diante de todas as recomendações que a própria igreja nos ensina, que o próprio, né, a parte civil está nos orientando, o próprio Ministério da Saúde, todo o governo, para que a gente possa ficar em casa. Imagina só, o pior vírus, né? Aquilo que de fato há de matar a nossa própria alma, não somente supostamente o nosso corpo com esse vírus, mas talvez você que esteja precisando de dar um perdão. Como é que nós vamos fazer agora? Sem poder você pedir aquele perdão, olhar no olho da pessoa, poder dar aquele abraço. Imagina que triste. Isso por quê? Porque a gente, com o nosso jeitinho brasileiro, de pensar que sempre amanhã dá para fazer, procrastinar sempre aquilo que é preciso ser feito hoje, a gente vai protelando, vai deixando para depois e vai chegar um momento que não teremos mais tempo. Então nós não podemos deixar para amanhã, né? Porque aquela simples chateação, raiva, se torna um ódio, vai se tornando aquele ressentimento e você vai todo dia lembrando da pessoa, você carrega a pessoa para sempre, talvez você que não quer ver aquela pessoa nem pintada de ouro, você não quer ver aquela pessoa de nenhuma forma, mas você não esquece aquela pessoa, você vai para a cozinha, a pessoa está dentro de você, você vai para o quarto, você vai para o banheiro, onde você vai, você está carregando aquela pessoa dentro de si. Então a melhor coisa é viver esse perdão, deixar, né, de fato o orgulho de lado, buscar ter a humildade, porque a falta de perdão é um veneno que você toma esperando que a pessoa venha morrer. Aquela pessoa que você está chateado, que você está brigado. Não, é um veneno que você está querendo que a pessoa morra, mas é você que está bebendo. Então é você que vai acabar morrendo. E o perdão, embora talvez muitos achem que talvez eu ainda tenho alguns resquícios na verdade não, né? Mas no sentido de lembrar, né? De não, naquele dia, enfim, o perdão não é uma amnésia, não é você não esquecer, mas é você lembrar sem dor. Lembrar que o perdão é isso, você lembra, mas você não tem dor naquela situação que você foi injustiçado, aquela pessoa que acabou ocasionando isso com você acabou sofrendo aquela injustiça, aquela humilhação, mas é você perdoar, porque o perdão é a chave para a cura. O perdão, vai dizer, né, o Padre Rufus, nosso querido Padre Rufus, que é a chave para toda a cura é o perdão. Começa pelo perdão. Então nós precisamos ter humildade, porque pedir um perdão, reconhecer que somos errados, ou às vezes até mesmo a própria pessoa, embora a pessoa esteja até errada, mas peça aquele perdão, porque aquela chave para aquela cura, ela será tão quanto boa para você, né? Para mim como para outra pessoa. Então nós precisamos ter essa humildade, porque a gente não sabe o dia nem a hora. E a gente morrer com essa mágoa, com esse ressentimento, com essa falta de perdão, isso é um grande veneno para a nossa alma. E aí, falando, né, do último ponto que a gente vai tratar, que é das amizades, né, ele fala pra gente aprender a diferenciar as boas das más amizades. Assim como as moedas, a gente pode diferenciar as verdadeiras das falsas, né, das falsificadas,
né? Não tem toda uma técnica para você descobrir se aquela nota é verdadeira ou falsa, né? Da mesma forma, ele fala que nós temos que saber diferenciar as boas e as más amizades. E ele fala assim que o mais perigoso de todos os relacionamentos é a amizade. Porque é um relacionamento onde as virtudes e também os defeitos passam de um para o outro. Assim como uma esponja, né? Ele dá esse exemplo, assim como uma esponja assim que absorve, né, do outro as suas características, a amizade é assim. Não tem como, né, você ser isentão, você ser amigo de uma pessoa que está vivendo uma vida totalmente promíscua e você não se contaminar com um pouco dessa promiscuidade, né? É tanto que naturalmente quando você vai caminhando mais com Deus, naturalmente as pessoas, algumas amizades, né, que não te levavam para Deus, vão se afastando de você, né? Porque não vai ter mais sintonia, não vai ter mais, né, assunto, não vai ter mais mesmo aquela unidade. Então, São Francisco Sales fala da importância da gente cultivar boas amizades, né? É belíssimo os capítulos que ele fala sobre amizade, né? Ele fala também que nós nos tornamos semelhantes àquilo que amamos. Então, se eu amo meu amigo, muito provável que eu vou me parecer com ele, eu vou me tornar semelhante a ele, né? Dando um exemplo muito bobo aqui, né? Eu, antes de casar, eu não gostava, por exemplo, de café. E foi uma coisa que eu passei a gostar, né? Pelo tanto que o Bruno gosta, eu comecei a gostar, né? Assim como coisas também, ele começou a gostar por minha causa. Então, é inevitável que na amizade tenha esta passagem, né, de coisas de um para o outro. E da mesma forma se passam virtudes e defeitos. Então, por isso que eu preciso cultivar amizades virtuosas, né? Para eu não cair em vícios, né? Para eu não cair mesmo em erros por conta de uma má amizade, né? E aí ele fala assim, que nós devemos amar todos os homens, né? Nós temos que amar todos os homens, pecadores, imperfeitos, nós temos que amar a todos. Mas a amizade não. A amizade nós não somos obrigados a ter com todos. É até uma coisa que o livro Imitação de Cristo ensina. Nós não temos que ter familiaridade com todo mundo, né? Você tem que amar todo mundo, tratar bem todo mundo, mas familiaridade não. São com poucos, e são com poucos que vão te ajudar no caminho da santidade, né? Ele fala assim, você só tem que ter amizade com aquelas pessoas com as quais o convívio possa ser proveitoso, né? E quanto mais perfeitas forem essas relações, tanto mais perfeita será a amizade. E olha que lindo que ele fala, né? Como é bom você já amar aqui na terra aquele que você vai amar no céu, né? Porque se é uma amizade boa, edificante, esse amor que nós temos por essa pessoa agora é só o início do que nós continuaremos a viver no céu. Como é bom a gente já amar aqui na terra aqueles que nós amaremos no céu, né? Então é muito importante a gente nos unir com pessoas, né, que têm os mesmos propósitos, os mesmos objetivos, né? Aí ele fala, no mundo é necessário que aqueles que se entregam à prática da virtude se unam com uma santa amizade, para mutuamente se animarem um ao outro e conservarem nos santos exercícios, né? Porque é um ajudando o outro a viver os bons propósitos, né? A viver a vontade de Deus. Porque são muitas dificuldades, né? Pra gente viver a vontade de Deus, a santidade. Então, nós precisamos nos unir e um ajudar o outro nessa busca. E os santos, gente, eles viveram santas amizades, né? Eles tiveram, por exemplo, São Gregório e São Basílio, né? Foram grandes amigos, né? Vários santos viveram essa amizade. Eu espero, né, que nós possamos ser assim bons amigos, que estejamos um dia juntos no céu, né? Também. Vários santos viveram essa santa amizade. São Francisco de Sales, inclusive, tinha uma grande amiga, né? Que era Santa Joana. E eles viveram essa amizade. E aí, São Francisco, ele fala sobre essa questão de deixar as más amizades, né? Ele fala assim, que a gente pode nos perguntar, né, a São Francisco, mas não será ingratidão eu romper com as más amizades? Que ditosa, aí a resposta de São Francisco, que ditosa é a ingratidão que nos torna agradáveis a Deus.
Não podes crer, Filoteia, que não será ingratidão. Será um grande benefício que você fará a essa pessoa. Porque quebrando as suas cadeias, né, que te prendem a essa pessoa, você ajuda a própria pessoa a também desprender dos seus pecados, né? Então, ao mesmo tempo, né, naquele momento quando eu começo a me desprender dessas amizades, eu vou ajudando essas amizades a enxergarem que o caminho que elas estão andando também não é reto, né? Também não é bom, também não é agradável a Deus. E dessa forma, né, com o tempo, aquelas pessoas irão reconhecer que você está bem, que você está feliz, que você está vivendo uma vida reta, né? E dessa forma, elas também podem se espelhar em você. Elas também podem reconduzir a sua vida, né? Tornar a sua vida reta também. Então é muito importante, São Francisco Sales fala, da gente romper com as más amizades. É muito importante. Não é ingratidão com essas pessoas. Você está fazendo bem à sua alma e à alma delas, né? Então é muito importante, né, a gente ter essa coragem mesmo de romper com as amizades que nos afastam de Deus. Porque com o tempo elas se aproximarão de Deus através de você, através da sua decisão, né? O seu sim pode ser o sim dos seus amigos. E a importância de nós termos a certeza de que pela força da oração tudo pode ser mudado, né? Porque as amizades, ela corrompe os bons costumes. E nós precisamos, quando nós nos deparamos, né, diante de um retiro, nós nos deparamos com o amor de Deus que nos abraça, a gente experimenta aquele amor e de alguma forma Deus nos convida, né? Deus nos convida a essa mudança de vida, né? Essa metanoia, essa mudança de mentalidade, essa conversão, mudar a direção. E a humildade também ela passa por isso, justamente porque aqueles humildes, os humildes, eles são conduzidos pelo Espírito Santo. Vai nos ensinar, né, os grandes doutores da igreja que os humildes eles são conduzidos pelo Espírito Santo. Já os orgulhosos e os prepotentes são conduzidos pelo Espírito mal. E nós precisamos de fato ter essa humildade, porque essa mudança que Deus nos chama, ao nos depararmos, você que fez o acampamento Manaim, você que pretende fazer o acampamento Manaim, essa obra de Deus, né, no qual mudou a minha vida justamente 10 anos atrás, no qual eu era um jovem totalmente de vida desregrada, de uma vida totalmente pecaminosa, onde conheci a minha esposa, onde toda a minha família ali acabou tendo essa experiência, minha irmã que casou dentro do grupo também, diante daquele chamado que Deus nos fez, e a gente não recusou, a gente não deixou de lado, a gente não frustrou os planos de Deus para a nossa própria vida. Porque se Deus nos chama, se Deus permite isso, é para que a gente tenha essa mudança radical. E aí você pode me perguntar, Bruno, mas quantos amigos você trouxe do mundo para cá? E eu te respondo, nenhum. Eu não trouxe nenhum, porque nenhum quiseram. Porque todos são chamados, mas são poucos que dão um chamado, são poucos que respondem ao chamado de Deus. São pouquíssimas pessoas. Agora você me perguntar se eu chamei, claro que eu chamei, claro que eu ainda chamo, mas não querem viver, porque sabem que minha vida mudou praticamente, literalmente da água para o vinho, mudou, ele viu a mudança, viu a vida que eu estava levando, buscando, né, e hoje não querem aceitar aquilo ali. Deus o chama, e Deus não vai cansar de chamar ninguém nessa humanidade, ninguém, Deus não cansará jamais. Esse tempo, justamente nesse tempo, pegando um gancho mais uma vez, diante desse terrível vírus, esse vírus maldito, que Deus está permitindo acontecer para que eu e você nos converta, para que eu e você mude de vida, é para que eu e você venha fazer a vontade de Deus, para que os meus amigos, os seus amigos venham buscar a Deus, e os nossos amigos, além de buscar a Deus aqui nessa terra, eles sabem que pode contar comigo e com você. Eles sabem que pode contar, mas nós não podemos andar de mão dadas com ele pelos caminhos que eles querem. Talvez você, Bruno, mas eu ainda preciso, né, estar no meio deles ali para tentar trazer algum deles para viver um retiro, viver uma experiência com Deus. Mas aí eu te pergunto, você vai aonde para poder chamar eles? Você vai numa balada? Você vai numa bebedeira? Você vai numa vida de promiscuidade, de devassidão, de prostituição para poder chamar ele? Ou você vai acabar cedendo? Porque vai dizer São Felipe Neri que a sabedoria para o pecado nada mais é do que você fugir do pecado. Não tem conversa com o pecado. Se você conversar, você vai cair. Se você
Achar que vai viver ali, ah não, vou mexer só um pouquinho aqui na internet aqui, eu não vou acessar um filme pornográfico, eu não vou acessar um site pornográfico. Você que tem essa grande deficiência, você vai cair, não adianta. A sabedoria para o pecado é você fugir dela. E as amizades, ela vai corromper os bons costumes. Você que teve a experiência no Manaim, você que teve a experiência em qualquer outro retiro da igreja, que você teve esse chamado de Deus para se entregar totalmente a Jesus, para se entregar totalmente a Nossa Senhora, se você não romper com suas amizades, literalmente romper, você há de se corromper. Se você não romper com as amizades, você vai se corromper, meu irmão. Você vai se corromper, minha irmã. É preciso romper, porque São Francisco de Sales nos ensina a romper, a deixar os laços. E por meio da oração que tudo pode ser mudado, você rezar, pagar o preço por aquele seu irmão, aquele seu amigo que você tanto deseja estar nessa obra contigo, estar na caminhada contigo. Cabe a você rezar, porque um dia Deus tocará o coração dele para que ele venha. Mas você jamais ir ao encontro dele achando que você vai trazer ele para cá. Não, você precisa rezar daqui para que ele venha de lá para cá, e assim todos nós de mão dadas podemos caminhar em busca da santidade, construindo esse edifício da perfeição que nos ensina o Senhor. Então é isso. E ele fala, né, que não há razão para a gente fazer caso de um amor que é contrário ao amor de Deus, né? Então lembremos sempre disso, e isso vale também para namoro, porque ele até fala aqui, São Francisco, né, ele ensina que a amizade do matrimônio é a verdadeira e a mais santa amizade, né, entre marido e mulher. E essa amizade começa onde? Começa no namoro. Então, se no namoro eu já percebo, né, sinais que essa amizade me afasta de Deus, que aquele laço me afasta de Deus, que você tenha coragem também, né, de romper com esse amor que é contrário ao amor de Deus. Porque a pessoa pode ser a mesma, mas você, desde que experimentou o amor de Deus, não é mais a mesma pessoa. Você não é mais o mesmo, né? Então a gente tem que ter coragem de ter atitudes diferentes, né, de mudar o nosso modo de agir. Todos que se encontravam com Jesus Cristo, todos que tiveram experiência com Ele, mudaram, né? Saíram do pecado. Todos que experimentaram o amor de Deus mudaram completamente as suas vidas, fizeram tudo para se adequar ao Evangelho. Então, nós temos que ter essa coragem, né? De, ao ter essa experiência com Deus, nos tornarmos pessoas virtuosas, né? De nos esforçarmos para sermos agradáveis a Ele. Então é isso, gente, né? O horário já está acabando, já está chegando ao horário final da reunião. E não deu pra gente falar todas as virtudes, né? Mas eu aconselho todos a lerem o livro Filoteia. E semana que vem a gente vai continuar com a quarta parte, né? Que aí já é vencendo as tentações. São Francisco de Sales vai nos ensinar como vencer as tentações, como reconhecer as tentações e saber vencê-las, né? Ele vai nos dar dicas mesmo de como vencer. Aí já não vai ser eu e o Bruno, né? Outras pessoas que eu não vou contar quem que é segredo. Surpresa. Para fazer suspense aí. Fala mais. Pra vocês participarem. Mas vai ser muito bom também, com a graça de Deus. Nós vamos continuar aprendendo com esse grande santo. E vamos rezar, né? Vamos chamar o Gu? Não, acho que não. Não? Vamos finalizar, porque senão vai dar o horário aqui da live também. Nós vamos finalizar então. E que nesse momento, né, vocês possam, né, entregar mesmo a Deus tudo que foi falado, tudo que tocou o coração de vocês, todas as dificuldades de viver a mansidão, de viver a humildade, de saber qual a virtude melhor e mais agradável a Deus, né, na sua vida. Que você possa entregar a Deus ainda mais amizades que você conserve, você não tem coragem, né, de se afastar. São Francisco de Sales também ensina sobre os divertimentos que não são agradáveis a Deus, o quanto o nosso coração não pode frequentar, não só o nosso coração, mas o nosso corpo, né, não pode frequentar lugares que nos expõem ao pecado, porque é impossível ir nesses lugares sem ser contaminado com o mal que eles carregam, né? Então, são muitos conselhos que São Francisco de Sales nos dá, que você possa refletir um pouco, né, em relação à sua vida, o que precisa ser mudado, qual virtude que você está com mais dificuldade de viver, é a pureza, é a castidade, é a humildade, é a mansidão, né? É essa dificuldade de controlar a sua ira, é a impaciência com os sofrimentos.
que você possa entregar isso a Deus e pedir à Santíssima Virgem, ela que está aqui conosco, pedir a graça dela te moldar, dela te fazer santo, dela conformar a sua vontade à vontade divina, né? Dela te fortalecer nos sofrimentos que você está passando, dela te ajudar a ser mais paciente, dela te dar discernimento do que fazer, de qual a missão de Deus para a sua vida, de qual a virtude que Deus quer que você pratique, de qual a missão que Deus quer que você exerça, que você possa perguntar mesmo a Deus se isso que você está fazendo hoje é a vontade de Deus para a sua vida, se isso que você está praticando é aquilo que Deus espera de você, ou se até mesmo você está estático, né? Você está parado porque não se acha digno de fazer nada, de servir a Deus. Entregue a Deus também essa dignidade, isso é falta de humildade, porque todos nós, isso é falsa humildade, na verdade, porque todos nós temos algo, temos algum talento e nós não podemos esconder esse talento. Deus espera que nós coloquemos esse talento a serviço. Então entregue a Deus também, se você ainda não sabe a sua vocação, se você não sabe o chamado de Deus para a sua vida, entregue a Deus nesse momento, peça a Nossa Senhora que te ilumine, que fale ao seu coração aquilo que ela gostaria que você fizesse, aquilo que é sonho de Deus para a sua vida. Peça a Nossa Senhora a graça de viver bem esse tempo, como nós falamos, né, várias vezes aqui, esse tempo quaresmal, esse tempo recolhidos. Peça a Nossa Senhora a graça de viver bem esse tempo, de aproveitar o seu tempo, de saber viver esse mosteiro, como nós falamos, esse mosteiro dentro da sua casa, de viver realmente um retiro espiritual nesses dias recluso, né? Que Nossa Senhora nos dê essa graça e que nós possamos entregar tudo isso através de uma Salve Rainha, consagrando a Nossa Senhora as nossas vidas, o nosso desejo da santidade, que ela possa gerar frutos em nossa alma, que ela renove o nosso desejo da santidade, o nosso desejo de uma vida virtuosa, que ela possa nos conduzir nesse caminho, né, nesse vale de lágrimas, que ela possa nos conduzir. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Estamos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Maria Salve Maria Imaculada. Imaculada.